Fala galera, vamos receber mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Bateu o martelo. Palmeiras toma decisão importante sobre Rony e comunica atacante. Atacante estaria insatisfeito com as críticas da torcida do Palmeiras nas redes sociais. Palmeiras começa sua preparação para o clássico contra o Santos. Após bater a Inter de Limeira por 3-2, no Allianz Parque na última quarta-feira 24, o Palmeiras já começou sua preparação para o seu primeiro clássico do ano de 2024. No próximo domingo 28, novamente dentro de seus domínios, o atual bicampeão paulista receberá o Santos. Em 2 partidas até aqui o Palmeiras tem uma vitória e um empate e por isso ocupa a liderança do Grupo B, que tem o Água Santa como vice-líder com 3 pontos, além do Guarani e da Ponte Preta. O Palmeiras só foi conseguir o triunfo diante da Inter de Limeira no final da partida quando Rony marcou um golaço ao encobrir o goleiro da equipe do interior paulista. O camisa 10 do Verdão, inclusive, chegou a preocupar a diretoria do Palmeiras na última quinta-feira 25. Isso porque, segundo André Hernan, o atacante estaria bastante incomodado com as críticas que vem recebendo nas redes sociais e que poderia deixar o Palestra em caso de uma proposta nessa ou na próxima janela. Palmeiras toma ciência sobre a insatisfação de Rony. O Rony está insatisfeito com as críticas que ele vem recebendo. E não é de agora. Ele se sente injustiçado porque quando ele chega, ele fica um tempo sem marcar e sente essa pressão. Ele se transforma no Rony supercampeão Mr. Libertadores e na primeira queda de produção que ele tem, enxurrada de críticas, disse Hernan, que continuou a explicar a apuração que fez sobre o futuro do atacante, disse Hernan que continuou. Rony, quando lê nas redes sociais que os rivais contratam superatacantes e o Palmeiras continua com Rony e Breno Lopes, o Rony sente muita ingratidão de quem escreve isso. Ele está extremamente incomodado com as críticas a ponto de, se chegar proposta, o Rony aceitaria sair do Palmeiras, afirmou o repórter que concluiu. Na zona mista do Allianz Parque, Rony falou sobre o assunto. O Atazani realmente parecia bastante incomodado, mas salientou que nada iria o abalar e o camisa 10 prometeu continuar fazendo história no Verdão. Sai um peso, porque só a gente sabe o que passamos no dia a dia. Quando as coisas não acontecem, você vê comentários absurdos e as pessoas esquecem tudo que você fez nesse clube maravilhoso. Muito fácil as pessoas no primeiro jogo da temporada falar e não saber o que você passa, afirmou o jogador. Palmeiras não abrirá mão de Rony em 2024. O Palmeiras, por sua vez, não quer de jeito nenhum se desfazer do seu camisa 10 nesta temporada e o atacante é um dos atletas que são vistos como inegociáveis em 2024 na visão de Leila Pereira e Abel Ferreira, segundo a apuração do All Sport. Ainda de acordo com a apuração, o velocista palmeirense, que é um dos jogadores mais decisivos do Alviverde nos últimos anos, é muito querido pela comissão técnica. Os dirigentes junto com Abel Ferreira e seus auxiliares não tinham a noção de que o autor da vitória contra a Inter de Limeira estaria chateado e vê as ações da torcida do Alviverde como inadmissíveis, porém salientam que as críticas das redes sociais não ganham corpo na realidade das arquibancadas. Rony se encontra no mesmo grau de importância de Everton, Dudu, Zé Rafael, Rafael Veiga e Gustavo Gomes. Recentemente, o camisa 10 estendeu o seu contrato com o Palestra até 2025. Não acredito nisso. Vina toma atitude polêmica com o Palmeiras após sim ao Flamengo. Uruguaio gerou debate nas redes sociais. Lateral rendeu assunto. O lateral esquerdo Matias Vina é um dos personagens desta janela de transferências no mercado da bola. Ex-Palmeiras, o uruguaio rendeu uma novela com o Flamengo até o sim para o clube carioca. Acertado com o rival interestadual do Palmeiras, Vina deve chegar ao Flamengo nos próximos dias depois do acordo com a Roma. No entanto, o jogador não se esqueceu do Alviverde e tomou uma atitude polêmica. Vina não quer polêmicas e, para isso, deixou de seguir o Palmeiras nas redes sociais. Os palmeirenses não deixaram barato e cutucaram o uruguaio nos comentários da publicação. Piquerez muito melhor sem comparação, Piquerez e muito mais jogador do que esse cara, e Piquerez manda abraços foram alguns dos comentários dos torcedores do Palmeiras. Multicampeão no Verdão. Matias Vina chegou ao Palmeiras vindo do Nacional, do Uruguai e rapidamente já pegou a vaga de titular, conquistando a confiança do treinador Abel Ferreira e levantando as taças do Paulista, Libertadores e Copa do Brasil. Em agosto de 2021, o Palmeiras recebeu uma proposta da Roma e vendeu o uruguaio. O jogador assinou contrato com o clube italiano até junho de 2026 e o Alviverde recebeu 13 milhões de euros, 80 milhões de reais além de bônus.
Vina fez 70 jogos pelo Palmeiras, com 5 gols marcados e conquistando também o carinho da torcida. Apesar de ter chegado na Roma, Vina quase não jogou no gigante italiano e foi emprestado para Bournemouth e Sassuolo. Agora, o jogador escolheu o Flamengo para continuar a sua carreira e deve reencontrar o Palmeiras em pelo menos 2 jogos no Campeonato Brasileiro, tanto no Allianz Parque quanto no Maracanã. Lado esquerdo com mudanças. Depois da saída de Vina, quem chegou foi outro uruguaio, Joaquim Piquerez, de 25 anos, que foi contratado pelo Palmeiras após bons jogos pelo Peñarol, rival do Nacional de Matias Vina. Com Piquerez como titular, quem está na reserva é o jovem Vanderlan. Revelado na base, o cria da academia é a sombra do uruguaio no elenco e também conta com a simpatia dos palmeirenses. Nesta temporada, o Palmeiras foi ao mercado e trouxe para o lado esquerdo o lateral Caio Paulista, que estava no São Paulo. Mesmo acertado com o rival, o Verdão não quis saber e deu um chapéu no tricolor para contar com ele no elenco. Agora a torcida do Palmeiras espera que Matias Vina não vá bem no Flamengo, especialmente depois dessa atitude com o clube na internet. O futuro irá dizer se a escolha dele foi boa. Aprovado. Aníbal gera influência e Palmeiras busca zagueiro na Argentina. Camisa 5 do Verdão é um modelo usado pela presidente Leila Pereira se comportar no mercado para trazer outro argentino em 2024. Início de temporada no SEP. A vitória por 3-2 sobre a Inter de Limeira na última quarta-feira, 24, não mascarou os erros sucessivos do Palmeiras neste começo de temporada. Abel Ferreira, na coletiva pós-jogo, analisou tudo com calma. Primeiramente, disse que é normal no início do ano o time precisar apertar os parafusos. Vários jogadores estão bem abaixo da crítica. Na defesa são os casos do goleiro Everton e do zagueiro Gustavo Gomes. Na estreia do Campeonato Paulista diante do Novo Horizontino, o camisa 21 falhou na reposição de bola e permitiu o contra-ataque do time de Novo Horizonte. Contra a Inter de Limeira deu um passe na fogueira para Gomes, que falhou em seguida. Já não é de hoje que o paraguaio vem deixando a desejar. O final de Campeonato Brasileiro de Gomes no Palmeiras foi bastante questionável. Nos bastidores, fala-se que após a proposta milionária do mundo árabe, o foco do camisa 15 mudou. Zagueiro canhoto para o português. Na coletiva, Abel admitiu que espera mais reforços da diretoria. Uma reposição para Endrick é esperada, assim como um zagueiro canhoto. O Bolave Brasil apurou que o diretor de futebol Anderson Barros já tem na vista um candidato. Trata-se do argentino Zaire Romero, do Estudiantes de La Plata. O nome surgiu no meio de 2023, porém uma lesão no tornozelo o tirou de combate por boa parte do ano passado. Ele tem 1,95 metros de altura e 24 anos de idade. Romero tem contrato no Estudiantes até o fim de 2026. O tetracampeão da Libertadores promete não dar o braço a torcer e só aceita liberar o argentino em caso de proposta irrecusável. Com uma política de austeridade financeira desde o ano passado, não parece que Leila Pereira vai aceitar abrir a carteira definitivamente pelo zagueiro. Nossa reportagem apurou que o Palmeiras trabalha com valores modestos. Quanto de investimento pelo zagueiro? Por exemplo, o Palmeiras pagou cerca de 35 milhões de reais pelo conterrâneo Aníbal Moreno, que parece ter dado conta do recado em 2 jogos. Por outro lado, nomes como Caio Paulista e Bruno Rodrigues, que somam mais de 45 milhões de reais em investimento, ainda não deslancharam. Por enquanto, Abel conta para o miolo defensivo com as seguintes alternativas: Gomes, Murilo, Luan e Naves. Desde o fim do ano passado, o lateral direito Marcos Rocha tem atuado como Beck em uma linha de 3. Abel tem ainda mais 2 partidas pelo estadual antes da Supercopa do Brasil. Na decisão em jogo único em Belo Horizonte, o Palmeiras enfrenta o rival São Paulo buscando o bicampeonato. Facincani indica a escalação do Palmeiras na Supercopa com Aníbal Moreno e 4-3-3. Comunicador empolgou com a nova contratação feita por Leila Pereira e já analisou quem deve enfrentar o São Paulo. Vitória com um destaque individual. O Palmeiras venceu a primeira partida de 2024, superando a Inter de Limeira no Allianz Parque por 3-2, de virada. A equipe comandada por Abel Ferreira agora lidera seu grupo no Campeonato Paulista por 4 pontos conquistados. A questão é que uma atuação em específico chamou a atenção. Aníbal Moreno comandou o meio-campo e recebeu muitos elogios dos torcedores, além do próprio técnico Abel Ferreira, que fez uma comparação com Danilo. Nessa linha, Facincani, torcedor palmeirense assumido, fez uma análise do que viu em campo e teve a mesma conclusão sobre o gringo, deixando claro que virou titular absoluto e que deve jogar em uma trinca.
Ele ganhou o meio-campo do Verdão, chegou para ser titular e era questão de tempo para roubar a vaga do Richard Rios e trabalhar junto com o Zé Rafael, trabalhando mais à frente, bloqueando o adversário de jogar nesse corredor do Palmeiras que era um grande problema neste esquema com 3 zagueiros iniciou. Novidade encaixou junto aos companheiros. O Aníbal Moreno participando muito bem e se apresentando na frente, jogador de volúpia. O Palmeiras já ganhou uma trinca que nasceu para jogar junto em 2024. Aníbal Moreno, Zé Rafael e Rafael Veiga, acrescentou o comunicador que foi além. Em muitos momentos do jogo se encaixaram muito bem. O argentino extremamente dinâmico para sair pro jogo, buscar a marcação à frente. É por isso que o Palmeiras sentia falta de um cão de guarda, disse. Ainda precisa encontrar o trio de frente, vai ser difícil na ausência do Endrique até a Supercopa do Brasil. Provavelmente o Rony titular, talvez o Mike fazendo a ponta direita com Rocha na lateral e aí a dúvida sobre o ponta pela esquerda, salientou Facincani. Defesa ainda precisa melhorar muito. Por fim, o jornalista ainda fez questão de chamar a atenção para o setor defensivo, que falhou bizonhamente no último jogo, da mesma forma que havia ocorrido diante do Novo Horizontino no empate por 1-1. O Everton, ao invés de fazer o simples e dar um bico para frente, acabou tocando para o Gomes que estava de costas e na entrada da área. Pênalti para a Inter de Limeira num lance bizarro entre os dois. Foi assim e Novo Horizonte criticou. O próximo jogo do Alviverde será o primeiro clássico do ano, diante do Santos, que recentemente foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro e reformulou seu elenco totalmente, trazendo vários medalhões. Em seguida, na quarta-feira, 31, faz seu último jogo antes da Supercopa do Brasil, enfrentando o Red Bull Bragantino no Nabi Abeid, às 19h30, considerado importante por ser um adversário que projeta brigar pelo título. Palmeiras esquece Thiago Alcântara e vai com tudo para anunciar outro nome do futebol europeu. O Palmeiras entrou com tudo no mercado da bola. Um dos favoritos a dominar o futebol brasileiro nesta nova temporada, o Palmeiras deve anunciar diversas contratações nos próximos dias. Porém, a lista não para por aí. Nomes como os de Domingos Duarte e Al-Musrati também devem assinar. Outro jogador bastante especulado é Thiago Alcântara. Entretanto, no momento, o meio-campista prioriza uma permanência na Europa, abrindo espaço para outros alvos. De acordo com o jornalista Nicolo Schira, o Palmeiras está disposto a fechar com o meio-campista Marcos Antônio, que pertence a Lazio mas está emprestado ao Pau. Na atual temporada pelo clube grego, o brasileiro soma 7 jogos disputados com um gol marcado. Na última, ainda pelo clube italiano, foram 22 partidas jogadas, também com um tento assinalado. Marcos Antônio está com 23 anos de idade e atuou nas categorias de base do Atlético Paranaense. Entretanto, deixou o clube do Paraná antes mesmo de profissionalizar. Assim, o meio-campista estreou profissionalmente vestindo as cores do Estoril. Posteriormente, ainda defendeu o Shakhtar Donetsk antes de rumar ao futebol da Itália. A Lazio deseja negociar o jogador, porém quer vendê-lo e teria pedido algo em torno de 7 milhões de euros, cerca de 37,59 milhões de reais. Os valores são considerados altos pelo Palmeiras. Marcos Antônio foi formado na base do Atlético Paranaense e se transferiu ainda na base para o Estoril, de Portugal. Ele defendeu o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, antes de ser negociado com a Lazio em 2022. E você, torcedor, o que você acha de Marcos Antônio jogar no Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.